Bom, eu entrei na Manchete no mesmo ano que ela entrou no ar, né? Ela entrou no ar no dia 6 de junho e entrei dia 10 de agosto, logo depois. E foi muito engraçado porque eu ainda estava estudando, ainda estava na faculdade, né? A atual faixa era Elia Alonso na época. E aí eu fui na cara de pau tentar conseguir um estágio. Aí fui 8 vezes tentar falar com o diretor, que era o Rubens Furtado na época. Aí ficava lá esperando, aí na 8ª vez ele me atendeu. Aí eu falei que eu queria um estágio, que eu estava estudando jornalismo e tudo. Aí ele perguntou aonde que eu queria trabalhar. Aí eu falei que eu queria no início. Aí fui para o Mauro Costa, que era o diretor de jornalismo, e aí comecei na apuração. Aí, por muita sorte da vida e também pelo dom, né, da profissão, 15 dias depois que eu estava na Manchete lá, já tinha entrado assim, meio como estagiária. Aí não tinha nem ainda assinado nenhum papel. Eu produzi uma pauta para o Instituto Surdo e Mudo, que mandou um elogio para o Adolfo Bloch, que mandou me contratar. E aí, como eu nem estava formada ainda, eu fui contratada por um outro cargo, já ganhando mais do que um estagiário. E aí foi. Em 3 anos eu já era chefe de reportagem. E aí, quer dizer, coordenei um programa chamado Vota Brasil, com Vilas Boas Correia. Coordenei eleições também na época, de 1986, 5, 6. Fui chefe de reportagem, fiz produção, fiz pauta. E como é que era a equipe lá? A equipe era entrosada? Era uma família, na verdade era uma família. A gente curtia muito, todo mundo torcia um pelo outro. Na época do Tancredo Neves, nós dormíamos na televisão, ficávamos mais de 24 horas acompanhando todo mundo, ninguém conseguia se desligar da televisão. E depois a gente tinha orgulho mesmo da emissora, era mesmo realmente uma família. Na época que morreu a Janete Claire, a gente todo mundo depois foi tomar uma chopada, porque a gente deu a morte dela 12 minutos antes da TV Globo. E foi por acaso foi eu também que eu liguei para o hospital na hora que ela tinha acabado de falecer, e a gente já estava com o obituário meio pronto, então botamos no ar. Aí foi uma emoção, quer dizer, era uma tristeza e ao mesmo tempo uma emoção do que a gente conseguia superar, né? A TV Globo na época. E como é que era essa disputa, né? Não era tão acirrada como nos dias de hoje, porque a TV Manchete começou com uma coisa de uma televisão de classe A, seria uma televisão diferente. E até as novelas também eram muito bem elaboradas, como o Pantanal, a Dona Beija. Foram novelas que realmente fizeram assim uma diferença. E aí ela, como estava começando, então a gente tinha matérias mais elaboradas, mais bem produzidas, então diferenciava da TV Globo, que na época era tudo meio rapidinho. Então aí ficava aquela competição, a competição era saudável, vamos dizer assim. E aí foi tudo, morro de saudade da televisão, foi o meu primeiro emprego. Eu saí de lá, eu acabei pedindo demissão, porque eu fui convidada para o Jornal do Brasil, para a coluna do Informe JB. Ainda fiquei 4 meses acumulando os 2, mas aí ficava meio pesado. Aí eu optei pelo Jornal do Brasil, e aí depois foi TV Globo, aí foi o caminho. Quem te dá mais saudade de lá? Me dá saudade de toda. Primeiro da equipe inteira, que alguns a gente ainda se vê, a gente fez uma reunião, que foram mais de 300 pessoas, que é uma coisa incrível, né? Que é uma ex-empresa que não existe mais, com ex-funcionários, e todo mundo foi. E matou as saudades, e foi emocionante. Todo mundo chorou quando começamos a passar os vídeos e tudo, foi muito legal. Então sente muita falta, tanto da qualidade dos programas, quanto também da equipe que trabalhava muito junta, muito unida. O que você acha, como é que era esse diferencial do jornalismo da Manchete naquela época para os das outras emissoras? Era porque a equipe corria atrás mesmo? A equipe corria atrás, a gente não tinha as mesmas facilidades dos dias de hoje. Então a gente não tinha DDD, a gente tinha que pedir a telefonista para fazer uma ligação para outro estado, para Brasília, para São Paulo. Então tinha aquela coisa que você fazia amizade com a telefonista para ela de repente passar a sua ligação na frente de outras pessoas que pediram. Aí a gente mesmo produzia e apurava mais a fundo as coisas, fazia rondas, que a gente chama de ronda, é aquilo de ligar para a polícia, para o bombeiro, para a defesa civil, para tudo. Aí você acaba fazendo um rol de fontes. Então quando acontece alguma coisa, aí normalmente a pessoa já te liga e te passa informação.
Então era uma coisa muito legal, que todo mundo na verdade trabalhava com quase tudo e aprendia tudo, né? E no final o resultado era sempre positivo. Você tem alguma outra curiosidade que você lembra que te marcou bastante? Bom, curioso, acho que todo dia era um dia lindo sempre. Era aquela coisa que a gente nem se importava tanto de trabalhar sábado e domingo, de ficar direto. No carnaval, a primeira vez que a gente fez carnaval, a gente fez muito bem. Como é que foi? Você fez a primeira cobertura do carnaval? Nós fizemos a primeira cobertura do carnaval, com entradas ao vivo, com a camisa da manchete, aquela coisa toda, e a gente era televisão nova, então provocava muita curiosidade nas pessoas também. E os próprios sambistas, todos já queriam aparecer, porque a televisão era dita de classe A, né? Então era aquela disputazinha com a TV Globo. E teve um ano que foi só a gente que fez, e também demos conta do recado. Foi muito legal. Dá orgulho ter trabalhado lá? Dá orgulho. Ainda tenho até hoje. Realmente a TV Manchete era a nossa família. Dá muita saudade. Infelizmente acabou.